rapaziada! Sejam novamente todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola do Bovídeo. E a gente tem hoje uma pessoa com um gabarito altíssimo ao nosso lado. Primeiramente, sempre lembrando de apresentar ele, Lucas Almeida. Alô, Goiânia! E aí, como é que vocês estão, rapazes? E ele também, Marcos Anacleto. Salve, rapaziada da escola. Tudo bem com vocês? Satisfação aqui hoje, hein, cara? Participação aqui hoje Pesada? promete. Você acha que é pesada? Rapaz, vamos apresentar? Vamos apresentar? Vamos. Então a gente está falando hoje com a nossa, vou chamar de professora, mas não é só professora, uma grande mulher expoente da produção animal na parte de monogástricos no Brasil, também com trabalhos editados e publicados internacionalmente. Então seja muito bem-vinda, Heloísa Melo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês na Escola do Bovídeo. Tô muito animada para nossa conversa de hoje. Show de bola. Então a gente já vai começar com aquele balaço, Marcão, que é saber como que a produção animal te picou. Por que essa escolha? Onde foi a sua passagem como aluna? Como que foi as suas experiências iniciais? E o que talvez a avicultura, a parte monogástrica, chamou tanta sua atenção para chegar onde você chegou hoje? Como é que eu cheguei aqui? Vamos lá. Bom, eu sou paulista, nasci no interior de São Paulo, em Sorocaba. E eu morei 10 anos em Viçosa, né? Onde eu fiz toda a minha formação. Sou zootecnista, doutora em zootecnia. E em 2010 eu vim para Goiânia. Então, Caramba. teve um concurso aqui para professor. Na época tinham vários concursos. E eu vim fazer esse. Falei, vamos, né? Vou tentar. Goiânia, eu tinha acabado o meu doutorado. Legal. E era para a área de bioquímica e metabolismo. Não era para a área de avicultura, né? É um terrorzinho pra rapaziada. Né? Entre aspas, vamos embora. Mas era para o curso de zootecnia que estava sendo criado, né? Tinha acabado de ser criado. Então, foi uma vaga muito, como é que eu vou dizer? Casou. Casou mesmo. Né? Eu acabando o doutorado e tinha uma vaga aqui para um curso de zootecnia. Caramba. E vim, passei no concurso e vim. Tô aqui desde 2010 na Universidade Federal de Goiás. 15 aninhos já. 15 anos. Caramba, é uma história já, hein, Lucas? Rapaz, 15 anos é uma vida, né? E aí, passa rápido? Passa, né? Como dizia meu finado pai, o tempo voa quando a gente se diverte. Quando se diverte. Foi rápido pra você, Luísa? Foi rápido. Hoje eu olho e falo, nossa, o Alisson, que eu conheci lá em 2010. 2010, chegando, né? Marcos também, que chegou um pouquinho também. depois. E nesse meio de caminho ali, entre que casou muito bem, né? A parte de você finalizar o doutorado e foi agraciada não só com o seu conhecimento, com o seu esforço também de passar nesse concurso, que também a gente sabe que não é algo fácil. Hoje em dia a gente vê professores ali, pessoas da academia que ficam ali anos para conseguir passar. Foi mais ou menos quanto tempo entre finalização de doutorado e essa passagem para o concurso? Para o concurso foi no mesmo ano. Mesmo ano? Mesmo ano. Logo Bom, para mim foi rápido. Foi. Mas só quem passa por isso sabe. Não, foi questão de meses. Então, deu tudo certo. Então, eu acho engraçado que vai dando tudo certo para mim, sabe? Então, eu terminei o doutorado, tinha a vaga do concurso aberto, fiz o concurso e vim. Como é que foi a adaptação nessa cidade aqui, que é um pouquinho diferente, talvez, de Sorocaba e Viçosa? Ótima. Gostou porque mesmo? Viçosa é uma cidade muito pequena, né? Quando eu morava em Viçosa, não tinha nem semáforo na cidade. Sério? Muito pequena. Então, a universidade é maravilhosa, mas a cidade é muito pequena, né? Entendi. Então, vim para Goiânia, Cidadão. já tenho a fama, né, de ser uma ótima cidade. E a universidade aqui também é muito boa, tem uma estrutura muito boa, né? Que vocês Professores conhecem. muito bons. Então, foi muito fácil. Ó. Se adaptar em Goiânia é muito fácil. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar o programa sobre como é que foi essa assimilação dos seus companheiros de time, né? A gente fala de time, pensando na parte de negócios e outras empresas, mas a gente fala também que é uma instituição. Então, ali, querendo ou não, tem um pouco de perfil, né? Como é que o pessoal te recebeu como essa nova professora? Como é que foi esse início dessas amizades ou desse coleguismo com o pessoal da UFG? Da UFG? Muito bem recebida. Isso é legal. Então, eu tive a sorte, né? Como eu trabalhava com avicultura, toda a minha formação em Viçosa foi a minha iniciação científica, o mestrado, o doutorado, foi tudo com nutrição de aves. Eu cheguei em Goiânia e havia aqui uma equipe de avicultura, de professores da avicultura já bem estabelecida. Consolidado, né? já. Pesquisadores já renomados. Então eu cheguei, entrei para a equipe, para o time. Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente precisa trabalhar em equipe, isso é importante. certeza. Né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então foi ótimo, fui muito bem recebida.
E estamos nessa equipe só crescendo até hoje. Hoje dentro do que é academia ali, Heloísa, esses pesquisadores, professores junto com vocês têm alguma ideia hoje de qual que é o nível de produção que vocês conseguem fazer ali em um ano? Quantos alunos que vocês têm hoje na parte de... tanto a parte acadêmica em relação ao... Não, eu esqueci o nome agora. A iniciação científica, lembrei. Iniciação científica, mestrandos e doutorandos. Você tem esse número hoje por cima para a gente ter uma ideia? O professor... Ou pelo departamento como um todo, ou na sua área específica de produção com metabolismo e também avicultura? Não, é uma equipe muito grande. Como equipe de professores, somos 7 que trabalham diretamente com avicultura. Com avicultura, caramba. Cada um pode ter 8 orientados de mestrado e doutorado, mais 8 de iniciação científica, fora os grupos de estudo. Então, fora o meta, que né? Você conduz hoje também. É bastante então, a gente gente, tem né, muito aluno. Eu tive sorte que eu consegui entrar, não era na avicultura, né, na época de faculdade, a professora Heloísa foi minha professora e a gente conseguiu entrar na parte do grupo de estudo de suínos, né? E depois eu até comentei com você um pouco antes que esse rapaz aqui, o grande Lucas Almeida, me deu oportunidade de estágio para uma outra área, que é a área de bovinocultura. Então eu lembro que nesses grupos de estudo a gente tinha ali 15, 20, 30 alunos e alguns grupos mais... acho que o Marcão participou um pouco do SEBEC, né, que é a parte de confinamento. Chegava a ter 30, 40 alunos lá também, né? Bastante. Então é esse pessoal que a gente comentou, acho que no podcast passado ou retrasado, que a gente inicialmente começa ali nessa parte de iniciação científica ou como estagiário, metendo a mão no pesado mesmo, né? Então, ali você consegue já, professor, tá perguntando para você já, você consegue já lapidar e ver pessoas que têm esse, entre aspas, dom para ser um pesquisador, ou ainda é muito incipiente isso? Não, a gente consegue. Eu acho interessante esses grupos de estudo, né? Eu tenho um grupo de estudo hoje, o grupo Meta, de metabolismo animal. Vou deixar aqui embaixo aqui depois o Instagram para o pessoal seguir. Ele é um grupo menor, tenho no máximo 15 alunos, devido às atividades que a gente faz. Eu não posso ter um grupo muito grande, senão a gente não consegue fazer algumas atividades. E eu consigo ver claramente o aluno que vai ser o líder, né? Consegue liderar os outros, o aluno que tem um perfil para pesquisa, o aluno que tem um perfil do marketing digital, né? O aluno que vai para a empresa, não quero fazer mestrado. Então fica muito claro. Caramba, legal. Muito claro. E isso já nos primeiros dias, primeiros meses de faculdade dos alunos, ou normalmente o pessoal costuma procurar esses grupos de estudo depois de conhecer um pouco? Porque muita gente, vou falar por mim, que talvez não entre no curso de zootecnia, de veterinária, de agronomia, de qualquer outro tipo de área, né? Ou afins, que não sabe de fato o que aquele curso pode oferecer. Isso. Será que já no início esses alunos já procuram você ou procuram outro grupo de estudo? Ou um amigo chama? Como é que normalmente esse pessoal procura essa possibilidade lá, Heloísa, dentro da universidade? Então, algo que mudou da nossa época para agora é o Instagram. Né? Então, legal. assim, mídias digitais, a gente tem o Instagram do grupo de estudo, a gente Bem posta forte. ali nossas atividades, o que a gente faz, palestra, atividade prática, vai para o zoológico de noite, vai para o canil da Polícia Militar, tudo estudando a parte do metabolismo. Então, os alunos sabem que existe aquele grupo, a gente tem camisa, usa uniforme, então a gente anda ali paramentado e a gente vai se identificando. Aquele aluno, né? O Marcos é do grupo Meta, o Alisson é do grupo Meta. E entre os alunos isso vai sendo replicado, divulgado ali mesmo. Divulgado, então, as próprias pessoas que participam hoje são como a gente fala na parte comercial, são os melhores vendedores do próprio curso ali, né? Sim. Divulgadores, né? Show de bola. Heloísa, nesse caminho de chegada em Goiânia, como é que... Já nessa época você já tinha esse como é que eu vou falar? Despertar esse dom de fato de ser uma maestra, de ser uma professora, ou isso vai despertando ao longo do tempo ali? Como é que foi para você essa jornada de acadêmico e se descobrir com esse dom de professorado, porque eu acho que é um dom. Eu acho que, inclusive, antes de você responder, eu considero o Lucas, para mim, pelo menos, pessoal, um cara que também tem um perfil muito bom de professor, muito didático. Então, não só academicamente a gente vai ter esses dons despertados, mas também no mercado de trabalho como um todo. Seja ele em empresas privadas ou públicas, você consegue ver isso em algumas pessoas, como a Heloísa falou muito bem, que desperta essa liderança e alguns líderes têm esse aspecto para ser maestro de fato. Eu falo maestro porque de fato ele conduz, né? Deixa eu complementar um negócio que eu anotei aqui, assim, que ela falou que a doutora Heloísa falou assim que
você consegue já perceber quais são os alunos que vão ser, vão ter as lideranças, né? Ou quem já tem mais a parte de, sei lá, estatística, né? Participar desses grupos é bom para você se conhecer, que é o que a gente falou do outro podcast, né? Perfeito, Lucas. Então, assim, quanto mais você participar desses eventos ou dos grupos, você vai se conhecer, né? E eu acredito que a doutora também faça isso, né? Assim, de falar assim, ó, você tem um potencial nisso, né? Você tem um potencial na... como é que é isso, doutora? Essa ajuda sua de dar pessoas no autoconhecimento dos seus alunos. Direcionamento, né? Isso, boa, Marco. Eu acho que é essencial para os alunos. A gente até falou um pouco disso já, né? Muitas vezes, os alunos, eles não acreditam neles. Ou eles não conseguem ver o potencial que eles têm, né? E quando o professor chega e fala, olha, adorei essa postagem que você fez, né? Que você criou. Acho que você vai se dar bem no marketing digital. O aluno, ele leva aquilo como, poxa, um professor me falou, né? Ou quando você fala, nossa, você apresenta super bem, você apresentou seu artigo super bem, né? Se posiciona muito bem frente à plateia. Então, o aluno já pensa, nossa, eu posso ser um bom palestrante, eu posso ser um professor. Acho que as palavras de incentivo, a gente conseguir identificar habilidades nos alunos e passar isso para o aluno faz parte da nossa profissão. E é primordial, né? Você consegue... Pode falar o quê? Assim, eu vejo o professor, vamos fazer uma analogia aqui, como um jardineiro, né? Então, assim, esse primeiro não é contato, mas essas primeiras dicas, né? Seria você plantar a semente e depois você ir... O jardineiro vai cuidando daquilo para evoluindo, né? E o aluno, a pessoa, depois vai tomar aquilo como dele, né? Começa pela indicação, né, de outro do professor, né? Ou de algum aluno que está mais graduado, né? E ele depois vai cultivando isso, né? Eu faço essa analogia, né? O professor plantando essa semente. Eu acredito que muitos dos alunos não acreditam, como você falou mesmo, não acreditam, neles né? próprios, né? É uma fase também de autoconhecimento, né? Na idade que entram na faculdade, né? Hoje está o quê? Na faixa dos 17, 18 anos, mais ou menos? Entram, assim. sim. Então, estão se autoconhecendo, né? Agora... Por favor, Luiz, o que é isso? Uma fase muito importante, quando eles estão formando, eles nos procuram. Professora, será que eu entro no mestrado? Começa a apertar a corda, aí é diferente. Será que eu entro no mestrado? Será que eu vou trabalhar? Vou ganhar dinheiro? Então, nesse momento, é importante a gente ter aquele direcionamento também. Sim. Né? Será que o Alisson tem perfil de fazer um mestrado? Porque às vezes eu vou falar para o Alisson fazer um mestrado, não é o perfil dele, ele vai ficar infeliz. Né? Então, isso é muito importante. A gente dá um direcionamento né, para o aluno que está formando, para onde que ele deve ir, pensando no futuro dele, se ele vai ficar feliz ou não na profissão. Mas isso é muito sensível também, né? Porque, às vezes, eu não sei se o Marcos passou por isso, ou o Lucas, eu conversei com a Heloísa um pouco antes, eu já me peguei várias vezes pensando, pô, e aí, será que eu faço um mestrado, vou para um doutorado? Porque na minha cabeça como profissional, eu acho que dá uma força muito, mas muito grande quando você vai começar a bater com os bichão do mercado. Quando você fala que você tem uma autoridade como um mestrado, um doutorado, um PhD, quando você conjuga, tô falando para nossa realidade hoje, Lucas, pro Marcos também, né? Quando você conjuga isso com a parte comercial, que você vai lidar com... fazer um fechamento, por exemplo, com uma empresa multinacional. O cara, quando vê o seu gabarito acadêmico, ele te respeita muito já antes de você mesmo começar a falar. Claro que não só o seu currículo, ele vai te dar esses prêmios que a vida pode dar. É muito trabalho duro e, claro, muita eloquência, muita consciência do que você faz. Conhecimento, de fato, né? Eu acredito muito que se fosse é opinião minha, né? Se fosse um jeito um pouco mais... Se a gente conseguisse lidar com o mestrado, bem como trabalhar, eu sei que tem gente que consegue fazer isso e para mim são heróis, né? De verdade. Quem consegue... Porque a gente fala que o nosso curso é integral, né? Então, a gente vai ter estudo lá que a gente vai fazer, por exemplo, com ovos, que a gente tem que monitorar ali de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas. Então, como é que essa pessoa consegue controlar, conciliar isso com o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que eu sei que já existe mestrados profissionalizantes, não sei se é profissionalizantes mesmo. Profissionalizantes. É isso mesmo, né? Só 5. São só 5 no Brasil? Zootecnia, 5. Sério? Bom, fala mais um pouquinho. Eu achava que era mais. Isso é interessante.
Pode comentar um No pouco? Brasil são 5 que tem. Não vou me lembrar de cabeça agora Sem as problema. instituições, mas a Viçosa eu sei que é um que tem. Aham. Pode deixar que a gente coloca aí embaixo. Aí, É, a gente vai tem. colocar Depois a aqui gente embaixo. procura e coloca. Então são 5. E é nessa pegada que você está falando. A pessoa que trabalha e conseguir conciliar. Então é um isso pouquinho aí. diferente do Então. acadêmico. Então talvez já dá pra voltar pra É pouco diferente ou é muito diferente? Que na minha visão, que não entende pouco, eu acredito que seria muito diferente do mestrado profissional, né, e do acadêmico. né? Também tem essa visão. O que você acha? Como é que é isso, doutora? O que eu falo que quando é pouco diferente é porque você vai ter o título de mestre igual, né? Então, só dá para saber se você fez o mestrado profissionalizante ou acadêmico se eu olhar seu diploma e ver onde que você fez. Você vai ter o mesmo título de mestre. Mas a exigência do acadêmico é o aluno, no período integral, ele está cursando disciplinas, fazendo experimento, né? Embora hoje já tenha muita gente que trabalha fazendo o mestrado acadêmico. A gente está dando essa flexibilidade. A gente precisa atualizar, né, a forma de ensino. Sim. E o acadêmico, o profissionalizante é totalmente diferente. Não há nenhuma exigência de você ficar lá o tempo inteiro, porque você trabalha. Então, a logística do curso, como ocorre o curso, é diferente. Diferente. Mas o título obtido é o mesmo. Marcão, agora é contigo aí. Solta a pedra. Eu queria perguntar para a professora o seguinte. São 15 anos, né, já de estrada. Com certeza, no decorrer do tempo, o olhar foi se treinando para observar os perfis, né? Como você bem falou. Eu queria saber, assim, em relação a esses 15 anos, você tem notado, né, mais antigamente, mais para recente agora, tem se mudado o perfil dos alunos que ingressam na academia em relação, assim, eles já entram mais ou menos sabendo para onde que eles querem? Eu quero trabalhar com monográfico, quero trabalhar com bovino de corte, bovino de leite. Eu tenho a visão, não sei se vocês podem compartilhar também, mas que o pessoal, mais antigamente, ele já entrava mais ou menos sabendo, eu quero mexer com boi, quero mexer com cavalo, quero mexer com isso ou aquilo, e já traçava esse caminho. Hoje eu tenho uma visão, pode ser mais errado um pouquinho, não sei, mas A gente tá o perguntando, pessoal chega lá meio que perdido, sem saber para onde vai. É isso mesmo. E aí, você como a mestre ali que está ensinando, como que você consegue fazer esse direcionamento? Falar, né, claro que consegue identificar, né, os líderes, mas tem que saber um direcionamento da área. Não, ele tem perfil de monogástrico, não, é ruminante, né? Como que, ao passar do tempo, tem sido essa visão aí que o pessoal que está ingressando? Muito bom, Marcos. O perfil mudou totalmente. Se vocês chegarem hoje numa sala de aula de calouros, de qualquer curso, da Azul, da VET, eu dou mais aula para zootecnia, né? Antigamente, aquele estereótipo, né, do aluno de bota, chapéu, botim, o cinto, não tem mais. Então, o perfil já mudou muito do Já aluno. fiquei triste agora. Você pega 3 ali que tem. Um gato Não pingado tem. ali, um outro. Então, o primeiro desafio é falar para ele o que é a zootecnia, o que é a veterinária, o que é a agronomia. Exatamente. Eles entram, né, na faculdade hoje sem ter escolhido aquele curso. Foi o que deu para ele passar muitas vezes. A verdade é essa. A verdade é essa. Né? Então, o primeiro desafio é, olha, gostem do curso. Esse curso ninguém nunca vai parar de comer, né? Exatamente. Ele é qualquer curso do agro, né? E aí, depois que ele se estabelece no curso, a gente tem uma taxa de evasão muito grande em todos os cursos, né? Mas quando o aluno fica, aí ele vai se identificando, ele por ele mesmo, o que ele gosta dentro da faculdade. Essa taxa de evasão tem uma estatística que fala, é no primeiro ano já, é mais pro segundo, é mais no começo, mais pro final? Não, é mais do meio pro final, Meio pro final. a evasão. A hora que o aluno ele vai ficando retido, isso em todos os cursos, tá? Né? Ele vai ficando retido, ele, quando eu falo retido, ele reprova muito em disciplinas, ele acaba desistindo do curso. E, doutora, assim, na média, vamos falar assim, na média do curso, como é que tá a relação homem e mulher nas turmas? Interessante essa pergunta. É legal. Tem muito mais mulher do que homem. Muito mais mulher, né? Muito mais mulher. Eu pergunto porque, assim, na minha turma, né, foi como a gente estava falando hoje, já começamos há 20 anos atrás. Esse ano faz 20 anos. Parabéns, 20 anos. Era meio a meio, né? 50-50. Depois de 5 anos, já era perceptível esse aumento das mulheres Tomando.
na faculdade, né? Era visível, assim, tinha turma que chegava a ser 70-30, né? 70% mulher, 30% homem, né? Na época eu pensava, daqui um tempo vai ser o curso só de mulheres. Muito mais de mulher do que de homens, né? É claro, a proporção na população, né? Na minha visão, a mulher, ela tende a procurar mais a universidade, né, do que o homem, isso é na minha visão, tá? Não tem nada que eu falar, não tem números, não tem esses números, né? Com isso, doutor, deixa eu te fazer um gancho. Como que é o mercado de trabalho, assim, já para os recém-formados, para as mulheres, né? A gente sabe, assim, eu sei dos desafios na área dos ruminantes, sim. Né? Que é grande, né, para a mulher. Só que tem infinitas outras áreas, né? Tem aberto, cada ano você vê que tem aberto mais áreas, né? Como que é a sua visão? Certo. Esse movimento das mulheres ocupando os cargos, ele está muito evidente, né? Então, a gente recebe muita demanda de empresas. Olha, tem alguém para indicar? Tem alguém formando para indicar? E particularmente... nunca recebi, olha, mas me manda homem. Não quero egresso mulher. Bacana isso aí, viu? Então, se isso acontece de forma muito, né, abafada, né, não consigo te responder. Legal. Mas eu não consigo ver hoje uma dificuldade das nossas alunas em conseguir ingressar no mercado de trabalho. Se posicionar no mercado de trabalho. Sim. Legal. As mulheres hoje, elas estão aí no agro de forma brilhante, porque elas são dedicadas, né? Mulher que vai pro agro, ela gosta. Sim, ela tem que ser dedicada. Eu costumo falar assim, já estou na área de gestão há mais de 10 anos, né? A minha preferência é por contratar mulheres, tá? A entrega, ela é melhor, tá? Na minha opinião, né? Para a parte, vamos dizer assim, na área tática, cara, pô, legal. A mulher põe o homem no bolso. Põe no bolso. Põe no bolso. Põe sim. Assim, claro que tem diferenciais, mas assim, é nítido, né? A mulher é mais organizada, né? Vamos assim, ela tem uma entrega mais característica com o tático e estratégico, né? O homem já fica mais restrito no operacional. Não estou falando isso aí não é um negócio genérico, tá? Gente, né? Não arreta, né? Pelo amor de Deus, não é algo fechado, sim. Então, de fato, a minha percepção é o que está acontecendo mesmo no mercado, a mulherada dominando aí o mercado do agro, né, gente? Então, você que está entrando aí, ó, você que é mulher, então, assim, tem o espaço, tem, né? Tem espaço. E eu ia falar, é curioso, o Lucas, curioso assim, é legal o Lucas levantar isso, porque quando a gente está iniciando a faculdade ali, a academia mesmo, a gente vê, primeiro essa mudança, né, de quantidade de homens e mulheres, né, procurando cursos agrárias, no geral. Vejo muito na agronomia também, a quantidade de mulheres que tem hoje também na agronomia, pelo menos ingressando, é bem grande. Na época que eu entrei mesmo, 2010, 2008 né, na UEG, 2010 na UFG, era visível que tinha mais homens na agronomia, por exemplo. E hoje é visível, eu vejo algumas conhecidas contemporâneas que estão tendo bastante sucesso nessa parte, principalmente, como o Lucas falou, tática, né? A parte mais gerencial e estratégica do negócio. Uma coisa que você falou, Luiz, que eu achei bem legal, é do pessoal buscar. Então, algumas empresas buscarem. E mais legal ainda de não segregar sexualmente quem está chamando. Isso para mim é legal. Eu tinha uma visão diferente. Eu pensava que o pessoal falava, por exemplo, pelo menos para a parte de bovinocultura de corte, eu já vi homens pedindo que sejam homens. E eu lembro de uma transição bem legal, acho que vale a pena comentar, quando eu saí da Nelore Paraná, lá em Aciara, quem assumiu foi uma mulher. E ela, eu lembro de comentar, sempre batia papo com o pessoal, cara, ela fez o que eu tentei fazer durante um ano lá, de verdade. Primeira coisa que ela fez que eu não consegui fazer, organizar o escritório para deixar ele coeso com o tamanho da marca que tinha. Era um escritório mais desorganizado, sujo. Então, depois que ela entrou, foi coisa de 3 meses, cara. Aí uma coisa que a gente falou no bastidor aqui outros dias, é a parte de sanidade mesmo para os humanos, que eu falo de banheiro, de chuveiro, tudo mais organizado.
tudo mais humanizado. Que normalmente o homem, dependendo do homem, não liga. Eu briguei bastante lá e não consegui. Chegou. Com mais ou menos ali 3, 4 meses, conseguiu adequar tudo que eu tava brigando. Por quê? Porque é mulher, tem força e tem uma visão diferente do homem. Nem melhor nem pior, mas diferente. E às vezes consegue causar sensibilidade e mostrar a humanidade junto com uma competência absurda. Junto com números incríveis que ela vai conseguir gerir naquela equipe. E normalmente eu já percebi que quando eu trabalho com mulheres, você tem eu percebi, isso é percepção minha no mercado. Acho que elas te instigam mais. É curioso isso. Então você consegue, de alguma forma, essa mulher consegue modular e extrair melhor dos profissionais que estão à volta dela. Eu percebo isso. E não é porque você está aqui não, viu, Luiz? É porque é verdade mesmo. E como é que você, Luísa, vê esse mercado mudando? E a gente tem uma coisa que é fisiológica e genética, que vocês são as provedoras de luz no mundo. Então vocês geram a vida, né? Como é que para você vê, se ausentando de você como mãe hoje de duas filhas, mas como é que você vê essas suas alunas indo para o mercado de trabalho, continuando na academia, e essa transição de profissional barra mãe? Como é que é isso para você no seu dia a dia? Numa visão de fora, vendo outras mulheres, e a sua visão mesmo, sentindo isso na pele, né? Que é uma graça de Deus. Quando a gente coloca a maternidade na jogada. Isso aí. A maternidade, a princípio, ela assusta, né? Porque é mais uma tarefa que você tem que dividir o tempo ali com o seu trabalho. Mas acho que a maternidade traz para a mulher que trabalha várias habilidades. Então, uma delas a gente aprende a ser organizado. Porque você tem que se organizar. Você tem a hora para levar a criança na escola, buscar, né? Toda aquela questão de logística com a criança. Sim. E você precisa continuar fazendo o seu trabalho. Então, a gente fica mais organizado e mais eficiente. Porque antigamente eu tinha lá 4 horas para fazer um projeto, agora eu tenho 2 horas. Então, eu tenho que fazer aquele projeto tão bem feito em menos tempo. Então, acho que a maternidade ela é um desafio, mas quando você consegue extrair o que ela te traz de habilidade, você fica mais humano, você fica mais organizado, você fica mais eficiente. Eu acho que isso reflete de forma positiva no nosso trabalho. Legal. Você já passou por isso? Você é pai, né? O Lucas também é pai. Como é que é essa diferença para o homem quando você tem essa parte? Cara, é gigantesca. É gigantesca. Infelizmente, a carga, primeiros 6 meses, ele é 100% dependente. É muito dependente da mãe, né? Vou falar assim, 90-10, né? E isso depois vai balizando, né? Conforme a criança, 1 ano, né? Acho que já dá para fazer, e não dá 50%, mas assim, o homem começa a participar mais, né? Claro que depende muito, né? Eu mesmo comecei a participar mais, meus filhos já estavam com 2 anos, né? Era muito... Também, assim, conciliou com vamos dizer assim, uma transição na carreira, né? Com a idade, principalmente do Raul, né? Que é o mais novo, né? Mas assim, não pode nem comparar, cara. Não há comparação. Não há comparação. A dedicação da mulher com os filhos é bem maior do que a do homem, né? Na minha percepção, viu, gente? É verdade. São percepções, né? Cara, é por isso que a gente tem hoje uma mulher que é a doutora aqui, que 15 anos já de carreira, pensando só dentro da universidade como professora, fora todo o trajeto que trouxe ela até aqui. E você teve alguma história interessante sobre alguma aluna em maternidade, de ela, professora, como é que eu posso fazer isso? Você já viveu isso? O que você pode me ajudar? Tem alguma história curiosa sobre isso? Que passou? Não sei se curiosa, mas a maioria das minhas alunas de mestrado, doutorado, elas ficam grávidas. Durante o processo? Vai ser orientada da professora Heloísa, cuidado. Sério? É desse jeito. Caramba, que legal. É desse jeito. Minha última aluna que entrou agora, recente, mestrado, professora, eu tô grávida. Então, parece que é algo assim, vai ser orientada da professora Heloísa, cuidado. Tem uma fecundidade maior ali naquela área. Caramba! E elas se dão super bem, né? Eu tenho um exemplo de uma aluna que defendeu o doutorado agora, no começo do ano. Ela trabalha, fez doutorado brilhantemente, se tornou mãe.
e defendeu a tese e foi premiado. O trabalho da tese dela foi premiado na reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que é um dos principais congressos brasileiros. Principais pilares, né, do Isso. conhecimento. Então, ela, com toda a questão da maternidade, ela ainda conseguiu desenvolver um trabalho, assim, brilhante. Que da hora. Você lembra o tema do trabalho? Sim, ela estudou metabolismo embrionário de frangos de corte Frangos de de crescimento lento. Frangos de corte, crescimento lento. Já tinha pensado pra você? Não. Pergunta pro professor. Tá muito que longe é o- muito longe da minha área, Da né? sua área? Não sei nem perguntar. Quer perguntar? Eu vou perguntar. Perguntar? Pergunta. O que seria um frango de corte de crescimento lento, Heloísa? O que é? Antigamente a gente chamava de frango caipira. Ai, tá vendo? Ó? E Caramba, cientificamente a gente já me fala senti burro crescimento agora. rápido, crescimento lento. Faz sentido. Vai sentir, me senti burrão agora. Nesse caso do frango de corte de crescimento lento, não, claro que não vai ser a mesma genética, linha genética do caipira que a gente está acostumado talvez a comprar na feira. Mas é alguma coisa já melhorada? Nesse experimento, as unidades que foram estudadas já são frangos de crescimento lento melhorados ou não? São caipirão mesmo? Não, eles não são melhorados. A gente tem a genética, né? Sim. E a gente deve manter as características do crescimento lento Lento mesmo, porque é um nicho de mercado que a gente vai vender que ele precisa ter as características do frango de crescimento lento. Bacana. Ele, até o nível de proteínas, talvez um pouco reduzido do que o crescimento rápido. Entra também nessa parte nutricional durante esse experimento específico ou não? Esse não, esse a gente estudou só o metabolismo embrionário. Só o embrionário Só o mesmo. período de incubação. Quanto tempo? 42? De incubação? Não, de incubação não. Eu falei de criação. De criação, O frango de crescimento lento, no mínimo 80 dias. 80 dias. Pro abate. Esse cidadão não sabia, não. 42 o de crescimento rápido. Crescimento rápido. E incubação, quanto tempo? 21 dias. 21 dias. Eu estava conversando com a Luísa antes, até acho que vale a pena falar que é um assunto diferente sobre essa parte de produção mesmo, pegando, já que a professora comentou sobre o estudo. Parabéns para a aluna, né? Parabéns para você também que conduziu. Obrigada. E toda a equipe. Estava conversando com o Lucas, conversando com a Luísa, na verdade, sobre um estudo que o Lucas fez, uma pequena produção de insetos. Parece que é uma coisa totalmente desconexa, mas não, né? Que a Heloísa comentou um pouco antes da gente começar, que teve uma viagem de estudos, né? Uma viagem para um congresso na Itália, que estão discutindo bastante isso aí lá, Lucas, agora. Ah, legal, hein? Então, e se sabe que tem uma indústria que pode ser feita aqui no Brasil, você sabe que pode iniciar, porque a gente precisa de pouco substrato, né? Sim, Pelo que, pouco. você consegue comentar um pouquinho pro pessoal aí? Assim, eu trabalhei com insetos por 2 anos, né? Numa fazenda de inseto em Nerópolis, né? O objetivo lá como zootecnista era de melhorar a produção, né? Implantar a parte de controle sanitário, que não tinha, né? E fazer avaliação de desempenho, né? Produção. O produtor lá, ele tinha o objetivo de expandir, mas não sabia como, né? Como que ele... como que fala evolução de rebanho? Seria uma coisa parecida com isso, né? Fazer uma evolução... falar, eu quero daqui 3 anos produzir 500 quilos mensais. O objetivo deles era esse, né? Cara, eu fiquei assustado, porque eu tinha noção, mas não tinha o conhecimento a fundo, né? Entendi. Assim, só com o manejo sanitário, a gente conseguiu dobrar a produção dele em 30 dias. É muito rápido. É muito rápido, cara, é muito rápido. Apesar também que tinha um inseto que estava... como é que fala? Não era coexistindo, mas estava atrapalhando o desenvolvimento, que é o mesmo que dá muito na avicultura, que é aquele... Cascudinho. O cascudinho, né? Boa. E pensa num bicho bom de crescer, cara. O cascudinho? Nossa, É ele nada. é rápido demais. O ciclo dele é muito rápido, né? Então, ele consumia, né? Claro, é o mesmo alimento, né? Que a gente falando de tenebro, tá? Tenebro. Então, assim, era o mesmo alimento. E ele, sei lá, num ciclo do tenebro, ele fazia quase 3. Que isso, ciclos. cara? Então, o que a gente implantou? As limpezas, né? Para tentar quebrar o Mitigar ciclo dele. ele, né? Com 6 ou 8 meses, tá? Não vou lembrar ao certo, a gente conseguiu eliminar ele, tá? Chegou para 0, né? Só cortando o ciclo reprodutivo dele, né?
Mas assim, a produção de inseto, cara, é um negócio fantástico, fantástico. Sem contar a parte de... que eles não bebem água, né? Eles se hidratam através de... principalmente de verduras, né? Então, sem umidade, né? Da própria verdura. Tirando essa parte que era oferecida para eles, né? Só a parte seca, que era a ração, a gente tinha um aproveitamento de 90%, cara. É um negócio muito louco, meio cara. que 9 para 1, exemplo. Isso. Você colocava, sei lá, 1 quilo gerava 9. Isso. Que isso, 9x, então. Era um negócio, e assim, um ciclo muito rápido, muito rápido. E um tamanho pequeno, né? Você não precisa ter uma área tão grande, ou não, eu tô falando não, é pequeno lá. Eu não vou lembrar o tamanho exato lá, mas era um galpão de, se eu não me engano, 70 por 30, cara. Eles tiravam lá, a gente chegou a tirar 500 quilos de inseto por mês. Por mês. Tá? Muito rápido. Lá a gente tinha... Já dessecado, Lucas, ou não? Não, esse era... In natura mesmo. In natura, porque ele desidratado ele perde bastante, tá? Entendi. Dependendo do inseto, ele perde bastante, né? Então lá tinha o tenebro, tinha as baratas de Madagascar, tinha a núbia, que é uma barata brasileira, né? E tinha o grilo negro, mas, cara, nada compara com a barata de Madagascar. É um trem... Absurdo de volume. Absurdo, cara, absurdo. Hoje, Heloísa, pelo que você conhece dentro das pesquisas, já existe um mercado brasileiro para esse tipo de insumo? Aqui a gente está discutindo muito ainda, né? Por exemplo, em outubro, no Zootec, que é um dos congressos mais importantes da área de zootecnia, vai ter um módulo só para discussão de farinhas de inseto. Ah, que legal. Então, na Europa, isso já é muito bem estudado, bem falado, bem difundido e bem aceito. Agora, a gente tem que lembrar isso, né? Na hora que você fala para a população que o frango foi alimentado com uma farinha de barata, eles não entendem exatamente o que é. Então, a gente precisa ter até o cuidado de como divulgar isso vai ser divulgado, né? Mas doutora, eu acho que você deve ter até utilizado, sim, porque eles fizeram, na época, o ano era 2014 ou 2015. Eles fizeram uma parceria, eu não lembro quem que eram os professores, mas era da Universidade Federal, né? Eles ofereceram, eles puseram lá 200 quilos de já seco, né? Para fazer os experimentos. Eu lembro que era aves, né? E peixe. Aves e peixes. Só que eu não cheguei a pegar a parte de... Não, os resultados, como é que foram, tá? Mas eles tinham interesse de fornecer para receber em troca os estudos. Os estudos, né? Então, já vou te fazer... aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. Como que é essa correlação... vamos falar de produto novo, né? De um produto novo com o estudo científico, né? Qual que é a importância de se fazer um estudo científico de um produto novo? Sim, acho que a primeira coisa que se faz quando você vai usar um alimento novo é justamente estudar e testar, pesquisar, né? Então a gente faz muito esse tipo de estudo. Agora a gente está fazendo com o DDG, né? Que vocês conhecem. Então a gente começa lá do início, o perfil de aminoácido daquele alimento, perfil de ácido graxo, quanto que tem de extrato etéreo, de energia, metabolizável. A gente faz fósforo, potássio, etc. Tudo, né? Todo aquele perfil de minerais, digestibilidade, porque não adianta você ter uma proteína alta e não ser digestível. Então, a gente precisa testar isso com os animais, fazer a digestibilidade dos aminoácidos, do cálcio, do fósforo, da energia, né? Aí você passa para uma segunda etapa da pesquisa, que é testar aquilo, vários níveis, até qual nível eu posso colocar na ração, que eu não vou prejudicar o desempenho do animal, né? E depois um último estudo de viabilidade econômica. Claro. Pensando em pesquisa científica, a gente não foca muito no econômico. A gente só quer saber se aquilo funciona para o animal e o econômico fica para a empresa decidir se vai usar, né? Mas tudo começa com as pesquisas de será que eu posso usar isso daqui? Você não vai produzir se, né, em larga escala, se o animal não vai responder. Não vai responder.
Pode falar, Marcão, por favor. Professor, eu até queria, acho que eu vou mudar um pouco Volta, aqui a direção do muda negócio. aí. Como que tá hoje em dia a questão da divulgação científica mesmo em si? Porque eu acredito que se a gente pegar o público médio, né, de consumidores aí, às vezes as pessoas não faz nem noção da quantidade de experimentos que é testados, né, que é feito, principalmente na parte de genética. Aqui eu vou fazer pelo menos umas 3 perguntas aqui, depois você vai discorrendo. Vamos lá, vambora. Estudo, né, em genética, na evolução dos animais, melhoramento, estudo, né? Porque eu tenho para mim, eu tenho a grande síndrome, eu pelo menos fico puto da vida, me permite a Pode palavra falar, aqui. pô, pode falar. O tal do pessoal fala o franco-hormônio. Franco-hormônio. Como é que a gente arranca isso da cabeça das pessoas? Fala, cara, não existe, não tem nem legislação para permitir o uso de hormônio na produção animal, né? Então a pessoa, né? É franco-hormônio, é o leite de caixinha que volta para fazer de novo. É a salsicha lá que é moe os pintinhos sem perna. Sem pé. Então você vê uns negócios meio... Como que a gente, né? Principalmente você como doutora, né? Pesquisadora, cientista, né? Tem alguma evolução na parte da divulgação pro pessoal, né? Falando assim, do público médio aí, né? Entender essas informações e saber o que de fato está, pelo menos, sendo consumido, né? Sim, tem. E isso é uma tendência que está crescendo muito dentro da universidade e é nosso papel. O que a gente chama de popularização da ciência. Porque todos os meus resultados científicos eu vou publicar numa revista internacional escrita em inglês. Certo. Mas o meu consumidor não lê esse artigo, né? Então eu vou usar esse mesmo artigo e vou colocar numa linguagem que a população vai entender, né? Eu vou levar para a população a informação que para ele é interessante. Sim. Então, a gente tem feito bastante isso, seja por eventos, a gente vai em escola, a gente vai em creche. Então, a gente começa a conscientização já de pequenos, né? A gente tem vários desses projetos de extensão. Então, você vai na creche, explica de onde que vem o leite, o ovo, a carne, né? Às vezes, a gente leva o animal para ele ver. Vai para o ensino médio, faz essa conscientização dentro da própria faculdade para outros cursos, né? Então, a gente usa também muito as redes sociais para divulgar, né, essas informações. E é um trabalho constante. Não pode parar. Não pode. Porque, assim, o que vem de fake news não para. É absurdo. Então, é o nosso papel a gente combater, né? Essas fake news, né? Mentiras aí que rodam. Na sua opinião, assim, quais são as... Claro, provavelmente deve ser o do franco-hormônio, né? As piores. A que ganha é o franco-hormônio, né? Você escuta isso desde quando? Não, desde sempre. Desde a época de graduação até antes? Desde. A gente escuta muito isso. Muito isso. Essa pra mim, eu acho que é uma das principais de frango, né? É difícil. Acho que é a principal, né? Que o frango tem hormônio, que o leite... Eu já escutei o seguinte, olha... O leite, ele causa câncer. Porque não é possível que um bezerro cresce tão rápido só mamando leite. Peraí. É verdade. Cara, isso é forte demais, velho. Você já escutou isso? Bom, não só de algumas pessoas. Como é que o bezerro consegue crescer tão rápido? Pelo amor de Deus. Então, são coisas que a nossa profissão sofre demais, né? Sim, pô, isso aí. Não, em casa mesmo, pô. Mãe, eu te amo, mãe. Ó, te amo muito. A minha mãe tem esses papos, às vezes, em casa, pô. Entendeu? De um filho que foi graduado com a professora que tá aqui com a gente, com a Heloísa. E, às vezes, fala umas besteiras dessas, saca? E começa em casa, como você falou, das criancinhas, né? De conscientização. E é curioso que... Eu não sei como... De verdade, apesar da propaganda, dos projetos de extensão... Só que eu vou falar por mim, tá? Sem cortar você, Marcão, mas eu acho que ainda falta mais propaganda. Falta. Acho que das próprias empresas particulares, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Cargill. Cargill que, pô, tem... estudos e produtos em todas as áreas de produção animal e vegetal. Eles mesmos, por exemplo, patrocinarem algo porque é benéfico para ele e para a cadeia como um todo. Super Frango, por exemplo. Empresas grandes, Sadia, BRF como um todo, JBS. Então, essas empresas talvez fomentarem esse tipo de parceria com a própria universidade, que a Luísa já faz isso, né? Para que a gente tire um pouco desse senso comum que denigre a produção animal. E, por exemplo, como é que a gente vai conseguir convencer alguém que acha que o bezerro cresce muito que bebe só leite a consumir uma farinha de inseto, de tenebro? Quando a gente vai ter um custo muito barato desse e uma produção, cara... Eu lembro de conversar, só voltando rapidinho,
Mas de um espaço muito pequeno, você falou, acho que 2.100 metros quadrados um galpão, no máximo 210 metros quadrados um galpão, você pode produzir ali alimento para, sei lá, 5, 6, 7, 10 mil frangos ali, de corte, por exemplo. Que vai acontecer, isso vai acontecer inevitavelmente, ou aqui, ou agora, ou futuramente. Acho que a China já faz isso de uma forma, de uma escala maior. Faz, né? Lá eles têm prédios, cara, assim, vários e vários andares, e é tudo inseto. Caramba, imagina o tamanho da produção disso, porque é muito barato, né? Não sei se você vai lembrar de custo atualizado. Não, é barato. Assim, eu não lembro, assim, o custo, tipo assim, custo da proteína, custo da energia. Esse eu não vou conseguir lembrar, sim. Mas de modo geral, você vai conseguir alimentar ele com subproduto, cara. O mais fascinante é isso, né? O que não ser aproveitado para outro, ele aproveita, né? Outro negócio que sempre me chamou a atenção, que tem alguns insetos, principalmente a barata, ela consegue converter alguns, vou falar elemento, mas assim, que é inorgânico em orgânico, né? Eu não vou lembrar do qual aqui agora, mas na época era fortuna, cara, era fortuna, e a barata conseguia converter, né, esse elemento de inorgânico para orgânico. Né? Tornar até digestivo, por exemplo, para a gente produzir melhor. A doutora falou que eles têm um trabalho, né, para educar, né, para mostrar como é que é vou falar que é do nível 1, que é sem conhecimento, que não é da parte acadêmica, né? Mas para quem é da parte acadêmica e tem curiosidade, né, de falar, tô com uma dúvida num assunto, qual que é o lugar mais indicado para ele procurar essa informação? Boa, Lucas. Tem várias revistas, né, periódicos científicos que são os mais relevantes para a nossa área. Legal. A Revista Brasileira de Zootecnia é sensacional, Animal Science, Poultry Science. Então, depende da espécie que você quer. A gente tem revistas muito específicas, que é o local que a gente deve buscar. Legal. A Poultry Science, por exemplo, já tem a versão... Sei que é fácil traduzir hoje, né? Mas já tem a versão aportuguesada dela ou sempre em inglês? Acho que não, é tudo em inglês. Inglês, hoje né? a gente não publica nada em português mais. Até porque a linguagem universal. A minha dificuldade, assim, para procurar, para achar, na verdade, é justamente como procurar. Né? Porque às vezes fica muito restrito aos nomes científicos, né? Uhum. Falando a minha dificuldade. Quando eu tô precisava aprofundar mais no assunto. Aí você vai procurar, você tem que primeiro aprender a procurar para depois procurar. Mas Lucas, para gente que não é pesquisador, a base mais fácil, mais simples, que atende bem, é o Google Acadêmico. Legal. Então, assim, para quem não é pesquisador, ele vai te trazer os artigos ali. Você pode filtrar por ano, por exemplo, quero os mais recentes, quero os mais relevantes. É uma boa base de pesquisa. Tá? Se você for pesquisador, você vai ter que usar outras, mas o Google Acadêmico muitas outras, bem. Heloísa, não, se você for pesquisador. Não, tem o periódico CAPES, e aí o periódicos CAPES já te dá uma linguagem geral ali já. Ô, professor, assim, você tinha comentado no começo sobre a questão do frango de crescimento lento. Você tem uma pergunta que eu quero fazer, que é um movimento que eu tenho observado já de alguns anos para cá. A gente eu acredito já teve essa transição, né? A gente pega a parte de produção de alimentos lá, os superprocessados, né? Ultraprocessados. Aí começou a partir mais para uma cadeia de produção dos orgânicos, não sei o quê. Integral, as coisas mais integrais. E de um tempo para cá, eu tenho reparado, observado, o pessoal tende mais a voltar mais, vamos falar assim, para o alimento mais rústico. Uhum. Como você disse, eu acredito que a academia está acompanhando esse movimento, né? Talvez para manter a essência ali da produção desse tipo de alimento. Até você falou que era um nicho bem específico, né, de consumidor. Mas você tem observado que, de fato, tem acontecido esse movimento, assim, tem aumentado esse nicho, as pessoas têm mais procura por esses tipos de alimento, principalmente a produção animal? Que até, de certo ponto, o pessoal fala que vamos desmistificar que o agro é o vilão aí do que vem acontecendo, né? Uhum. Eu acho que mais em função disso também. Sim. A forma com que a gente vende coloca a carne na prateleira muda muito com o tipo da sociedade, do dia a dia da sociedade, né? Então, assim, antigamente eu tinha famílias grandes, a gente queria vou falar do frango, que é a minha área de trabalho. Então, a gente tinha um frango grande.
a família foi reduzindo e ninguém mais queria mais comer a coxa, agora a gente quer comer o peito do frango. Então, hoje a gente tem um frango menor com um peito maior. Bom, agora a gente mora sozinho, mora em 2 pessoas no máximo. Ninguém quer mais comprar um frango inteiro. Então, a gente coloca no mercado as partes. A pessoa está com um dia a dia muito corrido. Então, tem aquele monte de frango, tudo processado, tudo pronto, a pegar e colocar no micro-ondas, né? E agora vem essa geração mais preocupada com a saúde, que a gente sabe que essa geração que vem é preocupadíssima com a saúde, já querendo voltar a consumir um alimento menos processado. Então, a gente tem que voltar a pensar vamos reduzir ali a oferta de coisa muito processada, né? Uma lasanha pronta, um nuggets, e vamos colocar na prateleira um produto mais in natura. Legal. Então, existe sim. E a empresa e a academia tem que estar muito atenta aonde que a gente tem que caminhar, para onde que a gente tem que caminhar. Deixa eu aproveitar uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade, né? Como que é assim, a diversidade dos estudos? Isso bem particular na sua área, tá? Assim, ou não, a gente sempre estuda mais ou menos a mesma coisa, assim, seus orientandos. Não, a gente segue esse princípio e tem uma diferença pouca de um estudo para o outro. Como é que é isso na sua área, doutora? Sim, isso que você falou é interessante porque a gente segue uma linha de pesquisa, né? Então, quando você termina uma pesquisa, você termina ela com muito mais dúvidas do que respostas. Caramba. Então, o seu próximo orientado, sua próxima pesquisa, você vem tentar responder as dúvidas que você criou. E aí, assim, você gera uma linha de pesquisas, tá? Normalmente, a gente busca responder uma demanda do mercado, Sim. né? E, por exemplo, a gente não pode mais usar antibiótico na ração de frangos, né? Tem 2 moléculas ali que a gente pode usar ainda, se eu não me engano, 2 ou 3. Então, o que a gente vai usar como substituto? Então, a gente faz uma série de experimentos testando vários substitutos ao antibiótico. Então, é uma linha, né, de trabalho, uma linha de pesquisa. E, assim, a gente consegue responder as demandas do mercado de uma forma mais científica e assertiva. Agora faz mais sentido ter essa linha. Então, então é uma coisa que agora faz sentido na minha cabeça aí, porque eu ficava pensando, é sempre a mesma coisa, mas eles não é. Faz tudo aquilo, né? Mas justamente é porque você fez um estudo anterior, surgiu uma dúvida. Então você tem que fazer uma coisa parecida, né, para responder aquela dúvida. Por isso que pra gente que tá de fora, acha que é a mesma coisa. Mas para você lá muda completamente, porque já muda o objetivo. Legal. É só mitose ali, você pega primeiro, vou matar aquele assunto ali. Puf, tem mais 2. É isso mesmo. Eu vou nos 2, mais 4. Legal. Mas curioso não. É interessante, na verdade, porque eu tinha um pouco dessa mesma percepção do Lucas, mas como ele já acompanhou de dentro, a gente via, por exemplo, em um mesmo experimento ser feito no mesmo conjunto de animais, melhor falando, a gente tinha alguns experimentos rodando, tanto da parte de metabólica, a parte de sanidade. Então, a gente usava o mesmo conjunto animal para quê? Para aproveitar tempo também, né? Porque a Luísa falou muito bem, acompanhar a parte mercadológica, que eu ia te fazer essa pergunta também, não é simples, porque o mercado roda muito rápido. As gerações ali, por mais que o ser humano seja um animal que perpetua muito tempo, mas ali os seus modos de consumo vão evoluindo muito rápido, né? E como é que é essa conversa com o mercado, de fato, e a academia nesse princípio que o Lucas falou, de experimento, de mudar uma molécula, de não poder usar uma ou outra? Pode falar. Vamos usar o DDG, que você falou aqui, que é um negócio que não tinha, sei lá, quantos anos atrás não tinha DDG? 15 anos a gente não falava de DDG para monogástrico nem a pau, eu acho. Agora é para tudo, né? Estão usando tudo. Como é que foi? Por favor, é essa mesma linha. Responder a pergunta usando o DDG. Mesma linha, isso aí, Lucas. Tem como? Sim. O DDG, a gente estuda bastante já na parte de ruminantes, ali na universidade. Sim. E agora a gente também está estudando o uso do DDG para aves. Então, o nosso papel é atender a demanda da sociedade, das empresas. Então, a gente é procurado pelas empresas. 90% das nossas pesquisas são financiadas por empresas. Legal. Tá? O resto, CNPq, CAPES, FAPEG, mais 90% pela empresa privada. Legal. Então, a gente
a gente escuta qual é a demanda da empresa, né? Olha, eu preciso saber se esse produto meu funciona, não funciona, quanto que eu posso pôr na ração para todas as espécies, né? Qual que é o limitante de usar. E a academia vai fazer a pesquisa, fazer a ciência, transformar aquilo em uma dissertação, numa tese, num artigo, né? Porque o nosso papel é gerar a ciência. A gente não vai ficar ali trabalhando para não gerar informação, né? Útil. Então, a gente trabalha muito, muito em parceria. A pós-graduação, ciência, não existe sem parceria público-privada. Legal, legal. A ordem, então, geralmente surge a demanda do mercado primeiro, depois vai para a academia. Não, assim, Sim. Eu acredito que não seja rotineiro a academia fazer algo para falar, olha, jogar para o mercado, falar, olha, isso aqui é melhor. Existem as pesquisas de base, né? Que são aquelas pesquisas básicas que não estão relacionadas diretamente com o produto que eu vou vender. Mas, por exemplo, Marcos, a sociedade precisa se alimentar. Então, a gente produziu um frango muito produtivo, com um crescimento muito rápido. E o que aconteceu? A gente começou a criar frangos com aparecimento de miopatias, né? Que são problemas musculares. Aí o que a academia faz? Bom, agora a gente vai ter que estudar como é que a gente vai reduzir essas miopatias. Então, depende, a gente faz um estudo, a gente coloca no mercado, aquilo tem um impacto, uma consequência, um novo problema, e a academia vai voltar a estudar aquele novo problema. Isso é rotineiro. É um ciclo. É um ciclo, não para, na verdade. Sim. Pesquisa não para. Porque vai, acho que, né, que o Marcão falou, entendendo que a Luísa respondeu, mas vai, acho que das duas mãos, né? Tanto a academia para o mercado, quanto o mercado para a academia, né? E voltando para a parte acadêmica agora, Luísa, como é que é essa... Quão gratificante é para você o seu trabalho hoje, o que você tira de felicidade mesmo, que a gente é normal, todo mundo tem as suas dificuldades, nem tudo são flores, mas quão gratificante é ser professora hoje dentro do que você estudou, do que você se propôs a ser? E se você quiser dar exemplos também, antes de você responder, eu sou muito grato de estar contigo aqui hoje, com o Lucas também, com o Marcos. É legal estar olhando para você, não, claro, no mesmo nível, mas sabendo que agora eu sou um profissional que você me ajudou a moldar. Sou muito grato a isso, obrigado de coração. E saber de você como é que é essa alegria, que o seu trabalho te proporciona como propósito, né? E o que te traz de felicidade? Se quiser dar exemplo, pode dar também, fica à vontade. Estamos no mesmo nível, somos colegas de trabalho, zootecnistas. Obrigado. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro minha profissão. Né? É difícil você ser professor se você não gostar. Você se colocar na frente de uma sala de aula para 50 alunos, né? Então, eu sou muito feliz com a minha profissão. Eu escolhi ser professora, foquei nisso, foquei na minha profissão e construir para chegar até aqui, né? Então, como professora, eu trabalho na parte de ensino e pesquisa. Né? Não necessariamente você tem que fazer as duas coisas, mas eu gosto tanto da pesquisa quanto da parte acadêmica. E eu sou muito feliz nisso, né? Quando eu tenho um aluno que defende o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso, por exemplo, e me dedica ali o último slide, né? Quero agradecer a professora por todo o incentivo que ela me fez. Então, aquilo é muito gratificante. A gente saber que a gente muda vidas é muito gratificante, tá? E a gente faz isso às vezes sem saber, né? Sem perceber uma coisa que você falou, você consegue mudar a trajetória de vida de um aluno. Então, para mim é muito gratificante. Eu acho que ser docente, por mais que hoje ainda essa profissão ela esteja um pouco desvalorizada, infelizmente, ela é muito, muito gratificante. Eu vou todo dia trabalhar feliz e volto feliz de ter ensinado alguma coisa para os meus alunos. Bacana demais. Tem algum exemplo que você gosta de lembrar, assim, uma coisa que marcou? Por último, alguma coisa que ficou bem marcada para você? De formação? Olha, tem um caso que aconteceu muito recentemente de uma aluna da zootecnia que gostava muito de trabalhar com cavalo, o curso todo trabalhando com cavalo. E quando eu criei o grupo de estudo em metabolismo animal, o Grupo Meta, precisava de alguém para criar as redes sociais, fazer o marketing. Certo. Então ela falou, professora, eu vou entrar para criar um grupo de estudo, o Instagram do Meta, mas eu não vou ficar, eu não gosto de metabolismo animal, tá? Eu gosto de cavalo, eu vou trabalhar com cavalo. Tudo bem. Então ela entrou, criou as redes sociais e ficou por conta do marketing do Meta.
E o marketing dela foi muito bom. Então eu falei com ela, não sei nem se eu posso falar o nome dela, vou falar. Pode, por claro. favor, a gente faz Eu questão. tô aqui pensando já em convidar. É Ela verdade. ótima. Eu falei, Amanda, você é ótima no marketing. Pega esse trabalho que você fez com o nosso Instagram e apresenta num congresso. Pô, que Ela cara, falou, num "Nossa, congresso, o que tem a cara. ver?" Eu falei, leva. E No ela congresso, levou. é. Ela Legal. foi e mostrou a importância do Instagram como rede social para levar a informação para a sociedade. E ela foi super bem avaliada, a avaliadora adorou, né? E ela falou, professora, a avaliadora adorou o trabalho, ela achou importante. E ela formou e adivinha o que ela foi fazer? O que ela foi fazer, Heloísa? Criou uma empresa de marketing digital. Que legal. Do agromarketing. Então, ela vem de uma formação ali que ela gostava só de trabalhar com cavalo, que ela achava, né? Que ela achava. Ela achava e ela se encontrou dentro do meu grupo de estudo, que não é de marketing digital, mas ela se encontrou naquela função do grupo e hoje está aí com um belo trabalho na empresa dela de agromarketing. Qual que é o sobrenome dela? Amanda Lagares. Amanda Lagares, parabéns pra você, viu? Tá vendo como, às vezes, insistir e ter uma excelente coordenação do seu lado te traz sucesso. Parabéns pra você. E já tá convidada, né, Lucas? Né, Marcão? Na Pode hora. convidar. Pode ficar à Entre em vontade. contato com a gente aí, né? Sim. Só mandar um WhatsApp ali depois, ou então acessar nossas redes sociais também. Seja já convidada através da professora Heloísa. Então, tá vendo como é que as coisas vão conduzindo? Porque pega muito o que a gente fala aqui, né, Lucas? Que é o networking, né? Que Fundamental. independente da esfera que você esteja, cara, a gente tá muito próximo um do outro, né? Tem aquela... Vou falar mais uma vez, né? A gente tá a 7 apertos de mão de qualquer pessoa do mundo, né? Todo mundo, Então, bom, queria... Não sei se o Marcão quer completar alguma coisa nesse sentido. Tô Tá satisfeito. tranquilinho? Satisfeito. O Luquinha também fica à vontade aí, Lucão. Não, assim, eu quero enfatizar o que a professora falou, o que a doutora falou, né? Cara, esse incentivo do professor, né? É Então, assim, necessário. eu acho que a Amanda, né? Cara, eu acho que a Amanda teria um outro sentido na vida dela, né? Se não fosse a professora, Com certeza. né? Então, assim, a gente precisa, né? Passar para os próximos, para os nossos filhos, para os nossos colegas, essa importância do Não professor tenha dúvida. para a gente, né? Eu acho que falta um pouco mais no Brasil, né? Esse incentivo, né? E esse incentivo ele deve partir da gente, né? Sim. Cada um tem que falar, ó, valoriza o professor, né? Eu via muita gente na universidade, cara. A gente teve professores de excelente calibre, né? Sim. E o nego menosprezava a capacidade do professor, né? E eu já vi o contrário, cara. Assim, a gente tem que valorizar cada vez mais, porque ele que é vou falar de novo, ele é o jardineiro, né, da comunidade, né? Ele que, Sociedade, da né? sociedade, né? Ele que vai plantar aquela semente, né, para lá na frente virar uma flor, uma árvore, né? Robusta. É. E é tão significativo e imprescindível para a sociedade que, por exemplo, a Heloísa deu um exemplo, né? Quantos exemplos... Nossa, deve ter né? centenas, sim. deve ter até que ela nem sabe que ela teve uma participação, né, na vida da Importantíssimo. pessoa, né? Ó, aqui, nesse nosso tempinho curto, que passa rápido, foram 2 exemplos. Uma que foi notável, que ganhou uma nominação, né? De excelência no seu trabalho. E outra que, você consegue entender? Ela abriu uma empresa, ela vai gerar mais frutos de algo que você conseguiu proporcionar para ela. Isso é muito grande. Então, ela pode empregar pessoas, mudar a vida de famílias dela mesmo. E se eu fosse você, eu ficava perto dela, não escapava dela, não, viu, Luísa? De verdade mesmo. Eu fico conversa toda semana com ela. Toda semana? Bacana. Mano, parabéns mais uma vez. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tem alguma posição Já acabou? mais? Já. Não é possível, velho. cara. Poxa, não é Pai do culpa da minha céu. não, cara. A culpa é só de vocês aí, que vocês têm um assunto muito que chama atenção e a gente fica preso, não tem jeito. Mas queria passar a bola primeiro pro Lucas aí, depois pro Marcos e a Heloísa. Fique à vontade para falar para nossas câmeras, pros seus ouvintes, tudo que você quiser. Quero agradecer a doutora por ter aceitado o convite, né? Estou muito honrado, tá, de ter você aqui no podcast, né? Vou falar de novo, né? A importância do professor, né? Na sociedade, cara. É a base, cara, é a base, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Tá, Marcão, muito solta. obrigado, professora, pela participação aqui. Como se diz, é uma honra tê-la aqui com a gente nesse papo, né? Uma pessoa que
contribuiu bastante para o nosso crescimento. A gente se tornou profissional, teve que passar, foi moldado tudo ali, mas com certeza tem as marcas de todos os professores que a gente passou na academia. E estando, né, aqui conversando assim diretamente olho no olho. Olho no olho. Olho no muito olho. honroso pra gente, como aluno, né? Sim. Muito obrigado. Obrigado, professora. Como profissional, agradecer por todo o ensinamento que você deu, não só para mim, para o Marcos hoje, para o Lucas, para todos os nossos telespectadores também. São 15 anos, que seja uma vida longa, né, de maestria, de condução de vidas, de mudança para melhor, né? Mesmo com qualquer defeito que a gente tenha como aluno, né? A gente também peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha feito, né, como aluno. Acho que essa hora, né, dá para falar. Mas agradecer por todo o empenho, a gente sabe da dedicação que é tanto familiarmente falando, tanto você abdica de muitas coisas para estar ali com seus alunos no experimento, de noite no zoológico com seus alunos também. Toda a vida envolvida em pró de gerar uma sociedade melhor, né? Então, agradecer você por tudo que você tem feito para todos, para mim particularmente, pelo que você fez nesses... Não foram 5 anos, não. Foi 6 de UFG, tá? Demorou um tempinho para formar. 6 anos de faculdade. E essa parceria, né? Que a gente sempre deixou muito claro, pelo menos entre eu e você, Luísa, de ter um contato positivo, sabe? De, às vezes tem alguma ideia, tem algum aluno que tem alguma dúvida. A gente está sempre aberto, como profissionais hoje, de receber indicação, né? Acho que eu coloco a Field, coloco a própria Milk Moo, coloco qualquer empresa que a gente tenha contato disponível para você também. Se precisar de alguma... Que depois do podcast eu vou perguntar à professora ali, umas indicações. Indicaçãozinha aí, né? Exatamente. Porque talvez for como a Amanda, vou pegar sempre o exemplo dela. Talvez não seja na avicultura, pode ser na bovinicultura, na suinocultura, qualquer outro tipo de espaço. E vocês, mulheres, principalmente, não só a parte de professora, vocês têm um dom muito grande. Para mim, vocês são, minha opinião, a mulher no mercado de trabalho, seja onde ela estiver, ela tem um papel muito importante. Vocês são muito mais sensíveis que nós em todos os aspectos. Essa é a minha visão. E são de pessoas como você, como todas as mulheres que estão no agronegócio, que a gente precisa, porque vocês são fundamentais para a produção animal no Brasil e no mundo, não tem dúvida. Certo? E a palavra final é com você, professora. Fica à vontade. Eu agradeço muito o convite, né? Fico muito feliz de ver meus 2 ex-alunos aqui, né, obtendo sucesso. Hoje já somos colegas de trabalho. Então, eu deixo para a audiência esse recado, que eles sigam o exemplo de vocês, né? Busquem sempre a evolução, tanto profissional quanto pessoal, porque quando a gente evolui, a gente consegue mudar as pessoas que estão à nossa volta. Então é isso. Parabéns para todo mundo. Vai ter segundo episódio, não tem nem dúvida. Já está convidada, Luísa, para voltar, para a gente falar de outros temas também. Agradecer você de casa, muito obrigado por estar conosco. Podem contar com a gente, nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. A da Heloísa também vai estar aqui embaixo, vamos deixar o da Meta, de todo mundo. A gente está aqui sempre sobre o ombro de gigantes e sejam sempre muito bem-vindos aqui. Uma excelente semana para todos, tá bom? Um abraço.